Alô, meus amigos do Brasil, você que navega no ar, na terra ou no mar, ou em qualquer lugar desse imenso globo terrestre, um grande abraço. Está começando o nosso programa Boletim da Bola. Vou repetir aqui para que você que está chegando agora, de segunda a sexta, aqui na rede social, Facebook, YouTube, e durante todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, você tem as atualidades esportivas do seu time de coração aqui no nosso Boletim da Bola. Estamos no Rádio Futebol ao Vivo, radiofutebolalvivo.com.br, Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, Web Cop News do Walter Correia lá em Manaus e mais um montão de web rádios que entram com a gente. Partilhe agora também a webradiocidade.com, também aqui com a gente no nosso Boletim da Bola a partir de hoje. Deixa eu só pegar o nome da cidade do Boletim da Bola que está sendo reprisado nessas emissoras. Como é que chama? Web Rádio Cidade de Boa Esperança do Sul. Legal. Tá lá no radios.com também com a programação musical bem legal. Bem, vamos então com os destaques do Boletim da Bola. Mas antes, aquela pergunta que não quer calar. Sempre na abertura nós falamos, Você tem fome de quê, hein? Você sabe que ali é mais que um pedido. Tudo num só aplicativo. Não é? Tá ali, ó. Pediu, chegou. Pois é, vamos girar pelo Brasil, dar aqui as principais manchetes na abertura do nosso Boletim da Bola no Futebol ao Vivo e na rede FPI. Nós temos um minuto. Pois é, sou eu. Nós temos um minuto do esporte que durante a programação a gente vem com doses de informações. Então você fica atento aí ao nosso Boletim da Bola. E lembrando que continua, hein? Quem faturou ontem os primeiros duzentão do Pix, hein? Como é que chama o cara? Ivonaldo Lins. De onde ele é, hein? De Araçatuba. Então tá valendo hoje, hein? Escolhido, né, quem compartilha a nossa transmissão no Facebook ou no YouTube. De alguma maneira, se você compartilhar, você está concorrendo a um Pix, duzentão na sua conta durante essa semana. E ontem já saiu o primeiro R$200 no Pix. O quê? Duzentão? Melhor que o cara que ofereceu a picanha lá, né? Minuto do Esporte. Pois é, então no Minuto do Esporte a gente vem com esses R$200 no Pix para quem compartilha a nossa transmissão. Bem, a gente faz um primeiro giro para sabermos o que ando falando nos portais esportivos do Brasil e depois a gente vem, com a informação na íntegra, ou pelo menos uma parte dela, e os comentários do nosso querido Capitão Hidalgo no encerramento, portanto, do nosso giro. Um passo a mais. 2 confrontos das quartas de final da Copinha já estão definidos. Estreia diferente. O Cristiano Ronaldo fará o primeiro jogo num combinado de clubes amistoso contra o PSG. Ladim cobriu mudanças, para que o 10 vá para o Gabigol. Estádio próprio do Flamengo. A prioridade é o Maracanã. Supercopa definida, o setor de torcidas de Palmeiras e Flamengo. Diretor executivo do Vasco diz que passou a recusar jogadores oferecidos. Guarani pretende rever e reverter a situação após perder a vaga na Copa do Brasil no sorteio. Favoritismo: Palmeiras é o time com mais chances de vitórias na rodada. O Corinthians, São Paulo e o Santos também têm boas chances contra os seus adversários nessa edição 23 do Paulistão. Sem bola rolar. Pois é, o TJD de Minas absolve o Patinga em processo movido pelo Betim. Mineiros seguem suspensos. Caso será analisado pelo Supremo Tribunal de Esportes. Por enquanto, o início do Mineiro continua indefinido para que a bola volte a rolar. O Fabrício Ian, de 18 anos, deixa o Flamengo e acerta com o time das Arábias. Aliás, o jogador assinou um contrato por 3 temporadas. Essa para quem gosta de tomar uma, hein? Com presença de cantores, inclusive o Zeca Pagodinho, abre o bar na Arena do Corinthians.
Cobiçado na Europa, Johnny Vebetes avaliar a investida para tirá-lo do Inter. Futebol inglês, Danilo é anunciado pelo Nottingham Forest, que diz que venceu muita concorrência europeia. Renato Gaúcho pede calma aos torcedores do Grêmio, elogia Soares e diz: ele veio para vencer, muita calma nessa hora. Rede Globo fecha acordo para a transmissão do Mundial de Clubes. A FIFA divulga árbitros e assistentes para o Mundial. A Conmebol pretende dar mais de 25 milhões caso o Flamengo vença no Mundial. Atlético e Floresta, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um pintor explica: a tinta verde no gramado é para melhorar a aparência na TV. A imagem chamou atenção antes da bola rolar, né? Futebol espanhol, racismo contra Vinícius Júnior. Eles vão tentar identificar os autores. Com recorde de investimento, o Bahia já ultrapassa um time inteiro de reforços para esse ano novo. O tricolor contratou para todas as posições: zaga, gol, lateral, meio-campo e ataque. Ainda no inglês, o Tottenham e Arsenal. Richarlison ignora Martinelli em volta de lesão e se desculpa. Entre aspas, perdão, eu estava com a cabeça quente. Aliás, o vídeo está viralizando aí do pombo cumprimentando o não cumprimento do companheiro. O vídeo está aí na internet para a gente ver, né? Palmeiras vai ao mercado para substituir Danilo. O Abel Ferreira já disse que será preciso contratar depois da venda do camisa 28. Matheus Henrique do Sassuolo é um dos principais nomes. No Flamengo, rascunho inicial de Vitor Pereira pinta o Flamengo mais variado e agressivo. O time mostra variação de jogo. Essa variação e alternância tem uma aproximação boa para construir e para bloquear avanços dos adversários. No Palmeiras, Leila diz que vai repor saídas e justifica a falta de reforços até agora. Diz ela: eu não sou irresponsável. Falou especialmente sobre a saída de Danilo para o Nottingham Forest. Drible de Michael Jackson. O jogador causa confusão na Série A2 pelo Paulistão. O lance ocorreu nos últimos minutos finais entre Portuguesa Santista e Grêmio Novo Horizontino. Criciúma ganha o sorteio contra o Guarani e fica com a vaga da Copa do Brasil. Times ficaram empatados na disputa pela 10ª vaga. Via ranking nacional de clubes. O David, como queira, faz exames e fica perto de assinar com São Paulo. Aliás, o desejo do Rogério Ceni, desse atacante de 28 anos, chega por empréstimo no clube tricolor. Na rede social, representante de Campinas na Copa do Brasil, a Ponte, tira onda com o Guarani nas redes sociais. O Guarani ainda marca uma entrevista coletiva para explicar essa eliminação desta Copa do Brasil. Outros destaques por aí. O Guarani patina no Paulistão. Só o Santos se salva. Os grandes paulistas não foram bem na primeira rodada diante dos times do interior, muito bem preparados fisicamente e taticamente. Tem gente dizendo adeus ao Flamengo. O Flamengo negocia a venda do goleiro para o Benfica. O que mais você tem aqui nesse giro de manchete pelos portais, né? Eu digo também o seguinte, ó. O São Bento acertou com o ex-zagueiro do São Paulo e ex do lateral da Ponte. O Vasco deve formalizar nova proposta por Léo Naldi. O futebol de Santa Catarina, a Chapecoense confirma retorno do lateral Busanello, que ele estava na Ucrânia, né? Alan Franco tem nome publicado no BID e pode reforçar o São Paulo. Esses são alguns dos destaques do nosso Boletim da Bola, na abertura aqui na Rádio Futebol ao Vivo, na Rádio CWB News, na Rádio do Capitão Hidalgo e também na Web Cap News
Web Cop News, a rádio do Walter Corrêa. E além desse montão de web rádios que é assim, funciona, só para você ter uma ideia. Nós transmitimos na Rádio Futebol e nessas emissoras que eu citei, mais 1.553 recebe o arquivo do programa, então postam na grade no horário desejado. A Rádio CWB News, por exemplo, é do meio-dia a 1h, né? A Web Cop News em outro horário e assim por diante. Esse aplicativo retransmite, portanto, aí o nosso boletim da bola. Bem, é o seguinte, eu ia falar sobre o assunto inicial, mas antes eu quero registrar que essa semana teremos um conteúdo aqui. Tem uma empresa em Sorocaba chamada Cloud Protection. É uma empresa de segurança patrimonial. Você sabe que as portarias hoje em dia de condomínio, eu acho que mais ou menos 60% delas nas grandes cidades, pelo menos, não tem mais porteiro durante o dia. Ou seja, você aperta um botão, né, na recepção, na portaria, quando você clica no apartamento que você quer ir, automaticamente abre um vídeo aqui no celular do condômino. Que coisa legal, né? É inovação. A gente vai contar aqui no Boletim da Bola e também nos conteúdos dos vídeos geolocalizados todas essas informações para que você continue sendo bem informado nos assuntos que você vê por aí. Às vezes você chega numa rodinha, você não tem assunto, né? Para você que gosta de futebol. Chegando aqui no Boletim da Bola, tanto com os nossos destaques e com o comentário do Capitão Hidalgo, você tem a informação na ponta da língua. Falou, você está sabendo. Boletim da Bola em nome da NIO. Móveis planejados. Do Campolim no Iguatemi. NIO. Tá precisando de móveis planejados? O nome é NIO. Centro Odontológico Ortu-Iu. O seu sorriso de volta. Restaurante Poiá. O menor espeto gourmet do Poiá. São 5 unidades no Brasil, viu? Adelaço Moda Masculina. Adelaço é a única loja de roupa masculina no Shopping Pátio Cianê. Adelaço. Em nome também Presença Seguros. Seguro do carro, seguro pessoal, seguro residencial. Splash Baig, 750 lojas no Brasil, estão em 5 continentes. Piscina no quintal, valoriza o imóvel. Mundo Color Personalité, viajar pelo mundo que você quer, essa é a sua agência. Virtus.ag, o app da Rádio Futebol, foi criado pela Virtus. Estamos em todas as plataformas. Em nome também, Revi, é um aplicativo gratuito. Você baixa para o seu celular. Ali você tem oficinas, funilaria, lavar rápido. O mundo automotivo está no Revi. 2 vezes, tá? Revi.com.br. E vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. São vídeos para as redes sociais. Você precisa, preste atenção, vender um produto, uma casa, um terreno, um imóvel, né? Lá você tem vídeos geolocalizados, o mundo te vê num clique, no máximo em 2. Muito bem, deixa eu tomar uma água aqui. E o programa hoje vai ser longo e teremos no final a opinião do nosso pentacampeão paranaense, o nosso querido Capitão Hidalgo. Bem, vamos lá então para a abertura do programa. Você sabe que damos aquele giro, né, pelos portais esportivos para saber o que andam falando do seu clube em nome da Intel. Computadores com processadores Intel na Perfect Color tem. Lá inclusive tem locação de aparelhos. Eu falei dia desses aqui, eu queria até confirmar. Existem algumas empresas que pegam uma demanda maior de trabalho, então precisa de computador. Gente, não tem mais computador na empresa. Calma, que isso dá para resolver. Ah, mas não tem mais impressora. A gente precisa fazer uma visita, precisa de um notebook. Pois é, a Perfect Color tem esse equipamento para locação. Além, claro, daquela manutenção do seu computador para ele ficar um pouquinho mais leve. Então vem aí, em nome da Intel e da Perfect Color, o nosso giro. Olha aí, ó. Pois é, sou eu. Vamos girar pelo Brasil, na Rádio CWB News, na rádio do Capitão Hidalgo e também na Web Cop News, na rádio do nosso querido Walter Corrêa. Aliás, um grande abraço pro Valtinho lá em Manaus, ligado aí na nossa programação do futebol ao vivo. Obrigado, Valtinho. Um abraço para você, cara. Obrigado, muito obrigado pela audiência, né? O Valtinho também coloca o nosso boletim da bola justamente lá. Deixa eu ver quem mais está passando por aqui para curtir o nosso programa.
Vai mandando a relação aí. Fernando, de onde o Fernando é? De Apucarana. Opa, abraço pra Apucarana. Ele tá dizendo lá, viu, Hidalgo, tá acompanhando o nosso boletim da bola na hora do almoço, além da programação musical 24 horas por dia, na Web Cop News também do nosso querido Walter Correa. Vamos lá então. Giro pelo Brasil. Começamos por onde? A gente começa o boletim da bola após esse giro de manchete. Você sabe que nós navegamos os portais para trazer aqui o melhor de informações para você do seu clube de coração. Às vezes é complicado ficar lendo, né? Um portal ou outro. A gente faz um resumo e traz para você em áudio e também em vídeo. Você que gosta desses bastidores aqui do Boletim da Bola, de segunda a sexta na rede social, YouTube e Facebook, e todos os dias na Rádio Futebol, radiofutebol.com.br. Bem, a produção fez aqui uma pauta, né? Uma pauta de abertura, não é? Vamos começar pela Copa São Paulo? 2 confrontos das quartas de final da Copinha já foram definidos. Goleadas em uma disputa por pênalti marcaram aí a presença de outro. O Palmeiras, Goiás, Sport e Floresta, surpresa da Copinha, avançaram no torneio. Entre os eliminados estão Atlético do Paraná e o Cruzeiro. As equipes que se classificaram nesse começo de semana entram em campo novamente para a disputa, né, das quartas. A Federação Paulista de Futebol definiu o horário e daqui a pouco a gente fala isso no nosso Boletim da Bola. Agora, os outros confrontos serão definidos ainda hoje, porque ao fim das oitavas, ou pelo menos até agora, na nossa produção aqui do Boletim da Bola, ao final das oitavas, 8 dos 128 times que iniciaram o campeonato vão seguir em busca do título da temporada 23 da Copinha. Sabe que desde a segunda fase, a disputa é um sistema eliminatório, com jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a definição vai para a loteria dos pênaltis. O final da Copinha é 25 de janeiro, né? Data de aniversário de São Paulo. Bem, o Boletim da Bola então vai girar pelo Brasil. Vamos falar dos times do Paraná, especialmente que curte o Boletim da Bola pela Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. O Atlético do Paraná, vamos lá, viu? O Furacão perde os pênaltis para o Floresta e fica fora da Copinha. O Furacão fez uma despedida de 2 penalidades e aí caiu nas oitavas. Aquela história do pintor, jogou tinta verde no gramado, melhorou a aparência, né? Mas foi até engraçado porque o torcedor não sabia o que estava acontecendo. Os caras estão pintando o gramado. Aí o responsável, o pintor, por fazer aí o trabalho, ele disse que a TV pediu para dar uma melhorada naquela parte do gramado para ficar mais verdinho. O Furacão está habilitando 20 mil ingressos para mulheres e crianças contra o Maringá. O Furacão entra em campo nesse fim de semana na Arena. O Turra está detalhando a saída de Abner, porque ele elogiou a contratação de Fernando, mas a troca até que foi boa, segundo o treinador. O Atlético também anunciou a contratação do lateral. O negociado Abner é anunciado lá no Betis, a gente disse isso ontem, né, e o Hidalgo até confirmou. Agora, nesse boletim do Furacão, eu queria falar um pouquinho do volante Fernandinho, viu? O Fernandinho voltou a jogar no Campeonato do Paraná após 18 anos, né, produção, não é? A gente falou esses dias aqui com o Hidalgo. O Hidalgo, inclusive, que está no final aqui do nosso Boletim da Bola. 18 anos, fez um gol, né? Aliás, um dos gols do Atlético na goleada para cima do Rio Branco, 4-0. É lógico, está acostumado com o gramado europeu, né? Nos anos anteriores ele encarou o gramado pesado. Estava chovendo em Paranaguá, né? A gente falou também aqui, né? Você lembra, a gente falou que ele balançou a rede no início do segundo tempo com uma bomba da área. Após aquele passe bom do Pablo, né? O Atlético está liderando a tabela, viu? Liderando em modo de dizer, ele está dividindo com 4 ou 5 times da classificação. Quem então estão na tabela? O Atlético, o Operário, o Curitiba, Cascavel e outro é o Maringá, né? Os primeiros com 3 pontos. Depois já em Londrina, Azures, Foz do Iguaçu, o Aruco, o São Joséense, o Cianorte e o Rio Branco.
Bem, da Arena da Baixada vamos para o Couto Pereira. Vê quanto é que dá um Uber aí. Falar do Coxa. O Curitiba do Júnior Urso sofreu uma lesão na coxa e desfalca o time diante do Foz. O volante estreou domingo contra o Aruco, mas foi substituído no intervalo, né? Com dores na região da coxa. A lesão foi na coxa, né? A lesão. Agora, o Marcelino Moreno saiu do banco e brilhou na estreia do Coxa, Pelo menos mostrou um repertório diferente e deixou o jogo mais rápido no segundo tempo. O Gabriel Vasconcelos está detalhando a busca do futebol ideal. Claro que isso requer um tempo, né? O goleiro enalteceu a importância das primeiras rodadas e a evolução da equipe. Nós falamos aqui no Boletim da Bola que o Curitiba venceu placar de 1-0. O gol do Manga do Coxa, onde bateu o Aruco na estreia. Aliás, o Antônio Oliveira, que é o treinador, eu queria falar um pouquinho, ele está apontando uma ansiedade e avaliou o jogo, a estreia. Ele valorizou, claro. Ele revelou pontos que não o agradaram. Aliás, eu tinha que comentar, veja, você que acompanha aqui, 30 dias de pré-temporada, o Curitiba reencontrou a torcida, teve dificuldade, sim, mas conseguiu buscar no segundo tempo a vitória. Na coletiva que eu vi, porque a gente faz o seguinte aqui no Boletim da Bola e acompanha nosso programa. Encerrando as jornadas no fim de semana e meio de semana, a gente coloca as coletivas de todos os clubes, pelo menos os principais, para que você tenha calma e entenda porque a programação aqui é 24 horas. Nas rádios que integram a rede FPs, tem música e futebol. Mas aqui no aplicativo da Rádio Futebol, se você colocar aí radiofutebol.com.br, 24 horas você tem atualização. A gente tem aí um looping, hoje se fala muito disso, looping. De manhã a gente faz o Boletim da Bola inédito, depois fica reprisando. Aqui na Rádio CWB News é ao meio-dia. Lá em Manaus a Webcop News em outro horário. E assim com as 1558, é isso? Chegaram mais rádios aí. Aliás, cada dia que passa, eu registrei, a produção está me dizendo que a rádio webradiocidade.com. De onde que é a rádio mesmo, que é essa daí? É Boa Esperança do Sul, é interior de São Paulo, Boa Esperança do Sul. Eu sei que tem gente que pega o nome aqui, os coleguinhas, né? Assim que chama. Eles pegam o nome da rádio, será que está retransmitindo mesmo? E o cara vai lá conferir. Então, mas confere direito. webradiocidade.com, não tem o BR. Qual que é a cidade? Não? Eu esqueci o nome da cidade. Como é que é? Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo. Que bom. Então, um abraço aos proprietários da Web Rádio Cidade Boa Esperança do Sul, no estado de São Paulo. Bem, a gente vai voltar a falar. Eu estava dizendo que na coletiva, não é isso que eu estava falando? Me ajuda aí que o cara vai ficando um pouquinho mais, desvia o assunto. A gente estava falando do que mesmo? Sabe que você tem assunto na mesa às vezes? Tá conversando, aí muda de assunto, aí depois um olha pro cara do outro e fala, você não tá falando do que mesmo? A gente tá falando do Oliveira. Ele ressaltou o treinador que é início do trabalho e destacou que o mais gostou e o que menos gostou no time. Claro que essa coletiva que ele disse que é necessário perceber é início de competição. Existe até ansiedade, claro, é normal. E tentar resolver o jogo logo no início não seria o ideal. Eu acho que sim, mas ele falou que não. Necessário, mas não ideal, diz ele. Porque diz que algumas situações são importantes trabalhar e executar em termos de organização ofensiva. Diz que na primeira fase ele teve um pouquinho de problema do comportamento de apoio de profundidade. Hidalgo, você viu o que ele falou, Antônio? Teve problemas de comportamento de apoio e profundidade. A gente está falando de instalação de piscina, é isso? Profundidade. Ele criou dificuldades para o adversário, mas ainda bem, né? Porque segundo ele teve uma equipe equilibrada e destacou na coletiva o nosso querido Antônio Oliveira, treinador do Coxa. Curitiba iniciou o campeonato com um time esperado e testado, né, nos jogos de treino, né? Inclusive trouxe aqui os resultados, né, produção? Não foi? Os dois reforços, não sei se você concorda comigo, que torce pro Coxa, mas o lateral Vitor Luiz, quem mais? O Júnior Urso e o atacante William Potter vão marcar presença entre os titulares e a gente vai aguardar e
em nome do torcedor, cobrar isso, né? Porque quando chega um cara novo, né, um treinador, muda a cara do time. E aí, nessa primeira etapa, como disse o treinador, teve dificuldade de circular a bola e encaixar o ataque para incorporar e incomodar o adversário. Olha que bonito. Eu vi também a declaração que no segundo tempo o negócio se encaixou. O Marcelinho Moreno que entrou, o Coxa ganhou movimentação e criou mais chances. E na defesa, atuação segura, que foi o destaque pelo treinador na coletiva do Antônio Oliveira. É isso aí. Ó, já que estamos no estádio do Paraná, no estado, né? Vamos falar do Londrina. A estreia do Londrina marcou o primeiro jogo da torcida. Essa torcida que foi lá, até ia registrar, são torcedores com autismo. Ficaram num espaço especial no Estádio do Café. Aliás, o Londrina, que jogou no finzinho, arrancou empate do Azures. Você sabe que o Tubarão ficou com o tempo do placar atrás o tempo todo, mas aí o Garratti deixou igual no Estádio do Café e o Tubarão tem estreia de reforços e aponta a postura mais ofensiva. Aliás, isso que chamou a atenção, né? O que mais chamou a atenção não foi 4 linhas, dentro das 4 linhas. O Edinho, filho do Pelé, estreou oficialmente como treinador. Viu o clube fazer uma homenagem ao seu pai, ao Rei Pelé. Aliás, o treinador, comissão técnica e todos os jogadores estavam com camisa especial, a camiseta contra o Azures na primeira rodada. Para quem não viu, branca, na frente tinha a imagem grande do Pelé, né? Fazia o tradicional comemoração com o soco no ar, e na parte de trás do uniforme tinha uma frase: Pelé eterno, com uma coroa na parte superior das costas. Muito bem! Antes da bola rolar, o Edinho se emocionou, inclusive, no minuto de silêncio prestado à homenagem ao seu pai. Foi no sábado ou domingo, aliás, todas as partidas do fim de semana que passou, todos os campeonatos regionais se fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao Rei Pelé. Na coletiva, após o jogo, ele comentou sobre a sensação da beira do gramado. Edinho, boa sorte, cara. Bem, para fechar, na abertura do Boletim da Bora, os clubes do estado do Paraná, o Paraná literalmente perdeu de virada para o Astem, eliminado da Copinha. Ele sofreu na segunda derrota nessa fase de grupo, viu? No profissional, o Marcão fala em obrigação de acesso e quer jogadores experientes. O Paraná, não sei se você sabe, tem um novo treinador para esse campeonato novo. Apresentou os novos uniformes também, né, produção? Não é isso? O Paraná anunciou, foi sexta que a gente falou, produção? Acho que foi na sexta, no Boletim da Bola, na Rádio CWB News, na Rádio Hidalgo e na Rede FPI, que o novo treinador chegou. Marcos Chavinski, é assim que fala? Vamos chamar de Marcão? A apresentação foi oficial no meio de semana passado. Ex-zagueiro, lateral esquerdo do Atlético nos anos 2000, não foi? 47 anos, teve no comando do São Joense, nas 2 últimas temporadas. Pelo time do São José dos Pinhais, ele conseguiu o acesso à elite do Campeonato Paranaense, que permanece na divisão. Eu acho que foi em junho, né, produção? Não tenho certeza, mas pode me confirmar ou não. Em junho, o Marcão se apresentou como auxiliar técnico do Alberto Valentim, lá do CSA, não foi? Pela Série B. 2 meses após o anúncio, aí a equipe dele foi desligada. Muito bem, de Curitiba, no Paraná, vamos pegar um avião. Ó, vem aí no Mundo Color Personalité, fala com o Pedro lá, para ele arrumar uma passagem para a gente sair de Curitiba para ir para outro lugar. Seria onde, produção? São Paulo? É isso? Deixa eu tomar uma água aqui. Eu acho que é o único apresentador de TV, de rádio e aqui do YouTube que também bebe água fazendo o programa, né? Aliás, eu faço isso porque eu estou esperando uma propaganda de água. Me prometeram. Ó, pede então a passagem para minha agência de turismo, que é o Mundo Color Personalité. Fala pro Pedro e pra Ieda arrumar uma passagem, mas de ida e volta. Não vê que esse negócio só de ida. Né? Vamos falar do Corinthians. O Corinthians vai contratar... E essa pergunta está em tudo quanto é portal, hein? O que o Corinthians e Lázaro pensam sobre reforços? Não sei, mas vamos descobrir, né? Porque apenas com o Paulistão até abril, o time mantém esse planejamento. Mas enquanto isso não acontece,
O Corinthians está completando a troca do gramado da Arena, viu? Outro detalhe. O Pagodinho lá, o pagodeiro, o Zeca, né? O Pagodinho foi lá, não foi? Enquanto troca o piso do gramado, eles inauguraram um bar lá, viu? Um bar. Nós vamos ao bar ou vamos ao mar, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre outro jogador. Ó, o Fausto sofreu um trauma com entorse, vai desfalcar o Corinthians. No treino do Corinthians, o Yuri e o Renato participaram. Agora, o Roger dá uma indireta no Vitor Pereira após a estreia. Eu não sei, viu? Mas tem jogador que deve ficar com a boca fechada, né? Quando um treinador ou um jogador sai do time, é igual uma empresa, deixa o cara embora, segue pra vida, né? Para de fazer esses comentários. Se é bom, é ruim, eu não sei. Não sei se vocês ficaram sabendo na rede social aí, mas olha o que aconteceu. Tem um goleiro profissional, tô falando, viu? Um goleiro profissional, ele fez o seguinte, ele entrou lá, né, acho que no Instagram, e fez um comentário na foto de uma garota. E aí o que aconteceu? Ó, só pra você ter uma ideia o que é a rede social. É um goleiro, acho que é lá do Piauí, eu não lembro, vou lembrar aqui, mas vou tentar buscar aqui. O goleiro profissional do time fez um comentário na rede social, no Instagram, na foto de uma garota lá. Ele fez um elogio, se era bonita, se era corpo legal, o negócio é o seguinte, ela tava de biquíni e tal. Aí o namorado, o noivo da menina, escreveu a resposta na foto. Sabe o que o cara escreveu? O namorado, sei lá, o noivo da menina? Ô filho, seu time tá perdendo, seu time é uma porcaria, você é um goleiro ruim, frangueiro, vai se preocupar em treinar do que elogiar a mulher dos outros. Você acredita que o cara falou isso? E outra, o que o Guedes fez aí, depois vira assunto pro Léo Dias. Você sabe quem é o Léo Dias, né, produção? Não sabe? Não, aquele fofoqueiro. Ó, eu vou abrir um adendo sobre o Corinthians. Já falei aqui várias vezes. Eu gosto de falar o que acontece nas quatro linhas. Eu trago informação e não dou opinião. O Hidalgo dá o comentário. Eu dou uns pitacos aqui, mas eu sou um mero narrador esportivo. Estou tentando narrar jogo e o Hidalgo, que é o nosso comentarista aqui. Mas fora das quatro linhas, eu queria falar o seguinte. Na hora que a transmissão está sendo feita do jogo e acontece algum imprevisto e o jogo para, é chato até pro próprio narrador, né? Graças a Deus tem um pouquinho de conteúdo, mas tem gente que não tem, né? Mas fica difícil que não tem, quando a bola para. Eu vou falar do jogo de domingo. O diretor jurídico do Corinthians, ele criticou o uso de sinalizadores pela torcida. Além, claro, de perder a partida pro Red Bull, na estreia, o Corinthians já sabe que terá que pagar uma multa no tribunal por conta de algo que se tornou comum nos jogos. O uso de sinalizadores pelos torcedores do clube. Lá em Bragança, foi o Klaus que era o árbitro, né, produção? É tanto jogo que eu fico meio perdido às vezes. Era o Klaus, eu acho que era o Klaus. Ele relatou na súmula e colocou lá que a paralisação do jogo com 86 minutos por causa da utilização de artefatos no setor destinado aos torcedores do Corinthians. Está escrito lá. O jogo ficou parado quanto tempo? 4 ou 3 minutos? 3 minutos? 3. Aí, o que aconteceu? Freou a busca pela reação do Corinthians, que perdia o jogo. O Hidalgo falou aqui também, que o torcedor que estava ouvindo também sentiu isso. É muita burrice. O time está perdendo, está atacando, e o imbecil, sem desculpa da palavra, é um idiota. Ele acende e aí um vai atrás do outro. E o risco, então, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, viu, o Hidalgo e meus amigos. Você digita a palavra-chave e eu procuro as coisas do bem e do mal. Eu fui pro mal, né? O que faz de mal? Você acendeu o sinalizador. Gente do céu, aquilo lá é uma fumaça artificial. É uma nuvem de gases. E outra, para você ter uma ideia, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele regulamentou a utilização desses artefatos porque são luzes vermelhas que podem ser instalados em veículos policiais, ambulância, corpo de bombeiro, carro de fiscalização. Só o cara leva para o estádio. E tem uma cláusula, inclusive, no regulamento, segundo o Estatuto do Torcedor, não é permitido portar ou utilizar fogos de artifícios ou qualquer outros engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos analógicos. Eu não sei como é que o cara consegue entrar. Onde é que ele põe no corpo? Alguém deixa ele entrar isso? Isso é grave.
Tá aqui na internet. O torcedor do San José, não é? Do San José, foi? Ele morreu ao ser atingido no rosto, do lado do cara. E quem será responsabilizado? Nesse caso, teve corintiano que foi detido lá na Bolívia. Então, ó, aí é que tá. Na rede social, eu acabei vendo depois que a torcida Gaviões da Fiel diz que isso tudo foi para lutar contra o preço do ingresso mais barato. E confirmou, inclusive, que fez isso, né, o sinalizador lá, ou o sinalizador, como forma de protesto pelo direito da Fiel. A cultura e o esporte, veja só. Chamar atenção na mídia, conseguiu. Espero que não tenha consequências ou atingido alguém, machucado alguém. Mas vamos lá. Eu concordo com relação ao preço do ingresso. Quem gosta de ir pro estádio sempre gasta uma fortuna com isso, não é? É uma outra família, vocês concordam comigo? É uma outra família. Bom, lá no Parque São Jorge, nós vamos pra Arena. Na Arena do Palmeiras, né? Allianz Parque, que chama agora, né? Eu gostava de Palestra Itália, mas o Palmeiras terá que acertar algumas coisas para esse começo de campeonato. Uma delas é acelerar a busca de reforços na Europa. A gente vai até entender um pouco esse motivo, porque, veja você, os principais mercados impõem restrições de transferência que a gente explica. Ó, quanto isso na Copinha, o Palmeiras goleou o Mirassol e está nas quartas de final. O atual campeão faz 4-0 no Mirassol. Agora, com relação a Leila, eu falei até na abertura, ela está justificando a forma de que o mundo vai contratar e não quer ser irresponsável. O Nottingham anunciou o Danilo e o clube registrou mais 3.000 contas abertas no banco digital. Parabéns a Leila, né? Agora, a gente vai entender, para você que é palmeirense, você que se interessa sobre assuntos dos outros times, porque, afinal de contas, é o aniversário do seu time ou não. O Palmeiras está monitorando esse mercado que a gente falou em busca de uma reposição. A saída do Danilo precisa ser reposta. O volante foi negociado. Quanto foi o valor do Danilo, produção? É tanto valor que a gente nem sabe, né, meu? 20 milhões de euros. Você paga-os em 3 parcelas. Eu sempre falo aqui. Ainda bem que o Gustavo Lima falou. Não interessa quanto é o valor, o importante é a parcela, o valor da parcela. Jogadores observados pelo Palmeiras estão lá na Europa, a gente sabe. Cita alguns aí, me ajuda, produção. Quem tá? Tem nome dos caras aí? Quem são os dois que o Palmeiras tem interesse, você sabe? O Matheus Henrique e o outro é o Hernani. Onde eles estão? Na Itália, né? Na Itália. Mas tem mais um. Onde que eu vi? Acho que é do Mônaco da França. Como é o nome dele? Vê aí, hein? É Lucas, não tem um nome antes. É isso, Jean Lucas, esse cara aí que tá no Mônaco. Essa minha produção é boa demais, viu? Ó, o Milton Neves que me desculpe, mas esses caras sabem muito aqui. Ó, o Corinthians também tá querendo gente, mais gente. Aliás, na negociação de fechar a contratação do reforço, o Verdão terá também que administrar a falta de tempo para isso. Porque a gente sabe que as principais janelas do futebol europeu fecham no fim do mês. Aliás, o que isso ocorre e impossibilita a transferência de jogadores sob contrato. Você está entendendo, torcedor do Palmeiras? Porque, ó, sem dúvida, o Palmeiras está sempre de olho no mercado. Isso é certo. Vai repor peças? Eu não sei. O torcedor pode ficar tranquilo. Aliás, a Leila disse isso na coletiva, né? A presidente pensa 24 horas em fazer o Palmeiras mais forte, segundo ela. Essas peças serão repostas, disse a Leila. Foi ontem que ela disse na entrevista coletiva na temporada. Agora, se tem aí, vamos imaginar, é que também é uma lista longa, mas vamos lá, vai, só para você ter uma ideia. A transferência da Europa tem data, ó. Alemanha, França e quem mais? A Inglaterra, é janeiro. A maioria, viu? Ó, só entender. Alemanha, 1º de janeiro a 31. Na França também. Na Inglaterra também. Já na Espanha não é 1º, é 2 de janeiro, até 31. Na Itália também é 2 de janeiro, começa e vai até 31, né? Não é isso? Já na Bélgica é 4 de janeiro, Holanda é 3, Portugal é 3. Agora na Turquia, se tiver algum jogador na Turquia interessado, a transferência começa dia 12 de janeiro, vai até 8 de fevereiro. Você sabe o que quer dizer 8 de fevereiro, né, produção? 2 dias antes do meu aniversário, que é dia 10. Não estou falando para ganhar presente, não. Só estou lembrando que o meu número do meu Pix é o número do meu celular, tá? Ó,
Esses períodos para contratação de reforços vindo do exterior são diferentes da janela interna. Aí pintou aquela curiosidade. Você falou que na Europa como é que é aqui? Aliás, aqui no Brasil tem 2 aberturas, né, Brusão? Não tem? 11 de janeiro a 4 de abril e a outra 3 de junho. 3 de junho até quando é a segunda porta que abre a janela? Porta é janela. Até 2 de agosto. Nesse período aí, os clubes podem contratar jogadores dentro do Brasil e dentro da América do Sul, respeitando a janela de cada país. Você sabe que além do volante para substituir o Danilo, o Palmeiras... Palmeiras não, eu falei Palmeiras, Corinthians. Aliás, o Abel, que acabou improvisando, aliás, o Hidalgo falou aqui muito, viu, ano passado, sobre improvisação. Ele improvisou o Mike, que perdeu este ano para o Wesley, não foi? Que é negociado para o Cruzeiro. Enfim, é o Palmeiras. Do Verdão, do Allianz Parque, a gente vai para a Baixada Santista. Outro dia um cara falou aqui, o Gerba, você reclama do pedágio. Também reclamo, viu? Peraí. O Hidalgo foi esses dias, não foi, Hidalgo? Lá para Santos se encontrar com o Gilberto Costa e com ex-jogadores. Ô, Hidalgo, você lembra quando você pagou? Ele foi de carona, não lembra. 34 pau, Hidalgo. Paus. O Santos tem algumas dúvidas no ataque para o jogo contra o Bugre. O Felipe Jonathan, inclusive, deve demorar a voltar, porque o Odair deixou uma lista escrita e aberta. O Miguelito foi liberado nos treinos pro velório da mãe, não foi, produção? Aliás, meus sentimentos. O prêmio Denner, o Santos concorre com 2 gols. Os gols aí em destaque. Na estreia do Paulistão e no show da Copinha, né? O Santos anda fazendo podcast, porque agora virou moda podcast, né? Mas eu estava assistindo e achei legal. O torcedor do Santos foi feliz, inclusive, em dose dupla no fim de semana, né? Tanto o principal quanto a Copinha. Eu queria falar do Santos porque tem vários torcedores aqui do Santos que curtem a gente, né? O Anderson Alves, Anderson do Trata Bem. Quem mais? Gustavo Menato, a Júlia, né? A mãe. O Ângelo foi liberado para acompanhar o velório do avô que a gente falou aqui. Aliás, meus sentimentos à família também. O treinador mudou o esquema para o duelo de quarta, válido pela segunda rodada do Paulistão desse ano. O Santos pode não ter um dos principais jogadores, que é o Ângelo. Com a falta do Ângelo, eu não sei como é que vai ser, viu? Porque o treinamento que foi feito no Rei Pelé ontem, né, produção? A gente percebeu, segundo algumas informações, que não pode ter condição de entrar em campo, lógico. Aliás, eu falei aqui também ontem, eu participo de grupos, né, do WhatsApp. E lá no grupo do Santos, onde tem jornalistas da Baixada, jornalistas da capital, eles ficam conversando ali, eu só fico olhando, né? Eu não dou palpite, eu não dou pitaco nenhum, eu só fico olhando. Então, nesse grupo estavam falando, será que ele vai ter condição de entrar? Lógico, depois aí, aliás, outro cara vai entrar, mas diante da dúvida, o Odair, se é Helman, né? Tem alguma opção para enfrentar o Guarani? Tem. O esquema tático é só trocar o Ângelo, colocar outro atacante caso o camisa 11 não jogue. Ao colocar mais um meio-campista para preencher o setor, que foi um problema para o Mirassol. Agora, um amigo ligado ao Ângelo disse o seguinte: ele vai querer jogar porque o que mais o vô queria é que ele jogasse no Peixe. Foi o que eu ouvi. Essa é a posição do Ângelo, mas se de fato não tiver o jogador, tem algumas opções na vaga. Anota aí. Quem pode? Tem bastante gente querendo a vaga. O Lucas Braga, Lucas Barbosa e o Juan Seco. Claro que cada um desses tem um estilo de jogo, né? Pode até mudar um time, né? Mas o Lucas Braga, por exemplo, o Hidalgo já falou aqui várias vezes, está mais acostumado a ele jogar pela esquerda e é destro. Mas se ele atuar na direita, onde o Ângelo joga, o jogador mudaria um pouco as características do setor, já que daria mais oportunidade do seu lado. Então é isso! Vamos subir a serra? Eu não entendo. 34 para descer de pedágio e 15 para subir. Tem alguma lógica nisso, produção? Porque para descer todo santo ajuda. Vamos falar do São Paulo. Chegamos ao Morumbi. O David, ou Davi, não sei como é que ele quer que chame, fez exames e fica perto de assinar com o São Paulo. Aliás, o São Paulo também faz um podcast que diz que o primeiro jogo de São Paulo será o segundo, porque o primeiro não valeu.
entender isso aí? Porque é o segundo jogo, né? Aliás, a pergunta que fizeram aqui, quem que perguntou sobre o Alan Franco aqui, produção? Veio na relação, porque a gente anota aqui os torcedores que mandam alô pra gente. Você que anotou? Porque aqui ó, eu tenho dois produtores, o A e o B. O A é o A aqui, né? Você que torce pro Palmeiras e o B torce pro São Paulo. Então, é uma briga aqui, viu? Vou falar uma coisa pra você. O alô veio pro Alan Felipe de Blumenau, eu lembro. Ô Felipe, ó, o Alan tem um nome publicado no PIB e pode estrear. Ele ficou à disposição para o jogo de quinta contra a Ferroviária, o São Paulo que joga contra a Ferrinha. Agora, a queda na Copinha aumentou o jejum da base. E é isso que preocupa, porque reforça a dificuldade de revelar craques. O São Paulo perdeu de virada na terceira fase do torneio da Copinha, né? A Copa dos Meninos do Brasil. E é verdade, viu? Esse jejum de fase não tem como revelar craques, porque o São Paulo sempre foi um celeiro de jogadores, não é? Hein? O Hidalgo sempre fala disso. Outra pergunta que o torcedor Luan fez, que é de Blumenau, até para se comentar aqui, que o São Paulo vai contratar um lateral esquerdo. Essa pergunta... tem um cara que foi chamado pela seleção sub-20, eu estou falando do Patrick, tá? Aliás, eu escrevi aqui Patrick, né? Esse Patrick é um Patrick diferente, chique. Patrick com Y no meio e no final CK. Já começa com 19 anos com essa onda de índio. Oh, meu Deus. Ele atuou 30 minutos contra o Fluminense lá contra o Brasil, no Brasileirão. Ele ganhou espaço. Indo para a seleção sub-20, né, Hidalgo? Já ganha moral, não é? E claro, com a saída do Reinaldo, abriu a vaga no elenco para esse cara. Porque o Wellington e o Lisiero, que são de origem, ele vai estar brigando pela vaga. E pode ganhar, porque não é ruim, não, é bom. O Rogério até falou no podcast que pode acontecer isso. Agora, o lateral esquerdo vai defender o Brasil no Sul-Americano Sub-20 por enquanto. Está vivendo esse momento, deixa ele viver, disse ele que é uma oportunidade gigantesca, e é mesmo, né? Fala a verdade. Jogar na seleção não importa qual sub for, não é? Dá moral pro cara. O que está comentando, o que se comenta nesses portais aí que eu vi, porque você sabe, eu giro. GE, UOL, Futebol Interior, Terra, Lance, Gazeta, eu dou uma volta. Enquanto você fica aí no TikTok, no Facebook, no Instagram, lá no YouTube vendo negócio de política, né? Eu sei que você está observando tudo aí. Quando você fica vendo aí, eu fico navegando nos portais para trazer esse resumão para você aqui com muito prazer, viu? O Irineu Toledo, que é um amigo nosso, pior que não ler nenhum é ler um só portal. Irineu, um abraço para você, Irineu. Eu sempre acompanho também o seu podcast bem cedinho. Pior que não ler nada é ler um só. O Rogério, na sua entrevista coletiva, ele ficou mais sincero. Não sei se vocês viram isso. Ele, treinador, acabou dizendo que o sonho da torcida, na volta do Lucas Moura, fez mais pedidos por reforços. Abriu o jogo dizendo, inclusive, da situação. Aliás, o podcast explicou a espera do time e comentou também sobre o salário milionário do Soares no Grêmio. Mas por que ele comentou do outro time? Rogério, não concordo. Fala do seu time. Fala sobre o seu, filho. Diz que a entrevista foi sem filtro. Virou moda agora, né, Hidalgo? Hidalgo, você não é um comentarista que fala sem filtro. O São Paulo joga domingo, 18h30. Depois a gente vê, tem jogo também quinta e tem jogo sábado, né? Depois a gente fala aí esses jogos que vão acontecer. Vai ser contra quem? Hein? Vê depois com quem o São Paulo vai jogar aí, portanto, na próxima quinta-feira. Até fiz a chamadinha, não fiz? A gente tá ouvindo direto nos portais, lendo, aliás, né? Que o São Paulo tá cortando gastos, diminuiu na folha de pagamento, sabe quanto? Tem ideia? Hidalgo, presta atenção nisso. Segundo o Rogério, a folha anual do ano novo deve ser entre 20 e 25 milhões a menos que a temporada passada. Olha, é para comemorar, hein? É para comemorar, viu? Se quiser comemorar, eu sei onde comemora.
Ó, vê mais uma passagem aí do Mundo Color Personalité, que é a minha agência de turismo. A gente sai de São Paulo e vai pro Rio. Tá calor no Rio de Janeiro, vai da praia hoje? Ó, o Flamengo é assunto agora no Boletim da Bola. Landim, você sabe o que é Landim, né, produção? Landim, ele cita a cobrança de Gabigol antes de entregar a camisa 10. O presidente apontou mudanças na postura do artilheiro depois na mudança. Estado próprio. A prioridade continua sendo o Maracanã para o Flamengo. Aliás, o diretor, ele mantém a nova casa do Horizonte e protesta o setor popular. Eu falei aqui que a Globo fechou também um acordo para a transmissão do Mundial, né? Comebol promete 25 milhões e meio caso o Flamengo seja campeão. A FIFA divulgou também os árbitros e assistente da Copa. Que Copa? Do Mundial de Marrocos. Aliás, você sabe quem é o cara? Vê pra mim quem é que é aí, produção. Quem vai apitar? A gente fala aqui no Boletim da Bola. Se não falamos hoje, falamos amanhã. Ó, o Flamengo já conheceu o caminho que poderá chegar ao bicampeonato, né? O rubro-negro estreia dia 7 de fevereiro contra o vencedor do confronto entre Al Hilal e Idade Casablanca, né? Não é isso? Agora, se for campeão, eu já falei aqui, o clube carioca vai receber uma bonificação um pouco mais de 25 milhões da Comebol. Hoje, acho que ontem, o Alejandro Domingues, presidente da entidade sul-americana, prometeu um prêmio de 5 milhões de dólares se o Flamengo represente o continente com o título mundial. E isso na cotação atual. O valor chega a 25 milhões e meio. Abre aspas. América do Sul quer glórias esportivas, foi o que o Alejandro falou. Ele trouxe à tona esse incentivo financeiro para o Flamengo termine como campeão. Eu destaco também, aqui no Boletim da Bola, que arrecadou quase 24 milhões de dólares, cerca de 125 milhões com o título da Libertadores, não é? Aliás, lá no sorteio realizado em Rabat, ficou definido que o Flamengo estreia contra o time do Casablanca, que é o representante de Marrocos na sede. O Al Hilal, que é da Arábia, que é da Ásia, campeão, 7 de fevereiro, o jogo vai ser 4 da tarde, hora de Brasília ou hora dos caras lá por São, né? Dia 7 de fevereiro. 4 da tarde, hora de Brasília, que bom! Aliás, a estreia rubro-negra será na cidade de Tanger, o estádio de Tanger, ó. Enquanto que a final ocorre em Rabat, no Príncipe Moulay Abdullah. Não é assim que fala, hein? Como é que é no estádio? Príncipe Moulay Abdullah. Não é assim? Haila Handblock Flings, Clan Blocks. Você sabe que o árbitro falou quando saiu esse negócio aí, né? Perguntaram pra ele se ele curte a rádio futebol. Ele falou Hailo Haitlahor. Que quer dizer? Claro que sim, eu adoro futebol ao vivo. Do Flamengo, do Ninho do Urubu, nós vamos para as Laranjeiras. A produção olhou para mim aqui agora e falou: eu sei que tem torcedor do Fluminense reclamando, ô Jarbas, você não fala do Flusão no Boletim da Bola. Eu falo quando tem destaque. O Diniz, ele decidiu poupar jogadores contra o Iguaçu e usar reforços para outra coisa. O treinador disse o seguinte: preservar o time titular. Eu não entendi, mas eu posso até ver o que estão falando e, aliás, o intuito disso aqui, né? O intuito do programa é trazer mastigado. Eu tenho uma página lendo o livro lá no Face. Eu leio um trechinho para você ter uma base. Depois você navega aí, lá no Face, lendo o livro com Jarbas Duarte. Vai lá. O Fluminense e Porto chegaram a um acordo. Qual que foi o acordo mesmo? Qual é o nome do atleta que chegou no acordo lá entre Fluminense e Porto? Como é o nome dele? Luan Brito, é verdade. Esse atacante é da base, não é? Tá esperado em Portugal essa semana, não é? Uma coisa que acontece muito desses clubes agora é divulgação na rede social. A gente sabe que antes, você que gosta do rádio esportivo, você sabia que o repórter ia lá no vestiário, no treinamento. Hoje não tem mais nada disso, viu? Tudo na rede social do clube e o Fluminense não fica fora. O Flusão divulgou nas redes sociais o tradicional vídeo, bastidores, após a vitória de 2-0 para cima do Resende.
Além, claro, da festa, na arquibancada e o clima leve entre os jogadores, o vídeo mostrou que o treinador Diniz, ele já com o discurso inflamado nesse início de temporada. Ele determinou o seguinte, o treinador pediu, lá nesse vídeo, até vi aqui, eu vi no domingo à noite, né? Aliás, madrugada adentro eu vi. Eu não durmo cedo, viu? Eu gosto de dormir mais tarde. Mas ele falou o seguinte nesse vídeo, que o time deixou Raulino de Oliveira cansado ao cobrar entregas dos atletas. Ele falou assim, ó, abre aspas aqui, viu? Temos que cansar no jogo. Cansar no jogo hoje é negócio de dar graças a Deus. Estando na pré-temporada, o time fez assim. Cansou pra caramba, disse o treinador. Mais que isso. Quanto mais cansado, melhor pra você descansar. Olha que coisa. Hidalgo, é poético isso aí, não é? Fala a verdade. Se você cansa mais, você descansa mais. Nossa, o cara é um gênio. Daqui 2 ou 3 semanas ele vai discutir que o time vai estar muito melhor. Muito bem. Parabéns. A rede social, o cara fala o que quer, não é? Não é, produção? Hã? Eu também falo na minha, não. Na minha eu não falo, a minha é calminha. Eu só faço propaganda, mostro as coisas que eu tô comendo, né? Você sabe que é tudo permuta, né? Não é? Aliás, a página do Facebook Acontece Sorocaba e a página do Instagram Acontece Sorocaba, eu sou convidado para comer lá, entendeu? Que fique bem claro. É verdade. Você tá ligado na minha rede social, produção? A Rosana, minha mulher, também vai junto. A nossa personal também, tô engordando ela, viu, com essa história de comida aí. Ó, a vitória. Vamos falar um pouquinho sobre para fechar o Fluminense. Fechou em 3 pontos na estreia, a equipe volta a jogar contra o Nova Iguaçu na segunda rodada. E o jogo vai ser no Maracanã, né, produção? O jogo? Isso. Das Laranjeiras, vamos para São Januário. Vê quanto é que tá um Uber aí, produção. De Laranjeira até São Januário. Pede um Uber aí. Hã? Ninguém quer fazer esse trajeto de Uber? Por que será? Ah, esse Rio de Janeiro. Vamos falar do Vasco, hein? Você sabe quem é Brax? Bom, o diretor está apontando mudanças e reforços. Ele disse, entre aspas, estamos tendo que falar não. Olha o Vasco! Tá chegando a Orlando na expectativa do primeiro jogo. E o Léo tá comentando a preparação com o Barbieri. Diz que o Barbieri tá cobrando, exigindo. O Vasco apresentou também o Pumita Rodrigues. A gente conhecia a cantora, né, Hidalgo? É do seu tempo? É do seu tempo Pepita Rodrigues? Agora nós temos Pumita Rodrigues. Ó, um desafio importante que eu queria falar. O lateral está destacando a adaptação do time de jogo do Barbieri. O Hidalgo sempre fala aqui, né, Hidalgo? Contratar é fácil, filho. Os times têm grande, alguns, né? O duro é o cara se adaptar a esse treinador, estilo de jogo. É porque eu sempre faço uma comparação. Uma vez, numa dessas transmissões aí, um coordenador da Cabo me chamou no Rio. Jarbas, quero contratar você como narrador. Opa, é mesmo? Passagem de volta, almoço e hotel. Vai lá, eu pro Rio. 2012, acho. Quando ele falou salário, eu falei pra ele, você tá de brincadeira que você quer pagar isso pra eu narrar jogo aí? E não é, o mês todo, não é nem jogo, porque eu gosto de narrar futebol. Basquete, vôlei, essas coisas eu não gosto. Eu sei narrar, mas não gosto. Ele me ofereceu isso, um salário, como diria o professor Raimundo, e o salário ó. O que eu ganhava 1 hora por semana na luta livre, um dia por semana, das 19 às 20, que eu gravava os Gigantes do Ringue aos sábados, 1 hora eu ganhava isso, ele me ofereceu para narrar um mês e todo lá na Cabo. Mas é a poderosa. E, obrigado, até logo, eu vou embora. Ele ficou bravo, viu? O cara ficou bravo, viu, produção? Vocês não sabiam disso, né? Eu te trago pro Rio de Janeiro, você faz essa ofensa? Me desculpa, ô. Quem me ofendeu foi você com esse salário. Quem brincou foi você. Lógico, eu não quero ganhar o que o primeiro narrador, nem o segundo, nem o terceiro. Quero ganhar algo justo, né, meu? Mas vamos voltar a falar do futebol aqui. A gente tá falando do Vasco, né, professor, não é? O Vasco insiste no Leonaldi. Inclusive, ele avaliou a oferta durante a diretoria, dizendo que, né, dizia o seguinte, que a Ponte tinha recusado já. Aliás, como diria um amigo meu, nos States, na terra do tio Sam,
o palco do primeiro jogo do Vasco nesta passagem dos clubes pelos Estados Unidos, pelo clube. Como é que chama lá o negócio? Estádio? Explorer Stadium. Olha que coisa bonita. Ofereceu a estrutura de primeira para que o time jogasse. Os Estados Unidos é assim, né? Vocês lembram que eu fui fazer a Copa Pelé? Lembra, Hidalgo? Eu, você, o Hélio Claudinho, né, na Tupi. Tinha um espaço reservado atrás das cabines de rádio. Eu falei, nossa, que lugar bonito. Escada rolante, carpetada, né? Cabines para descer. Que legal para a imprensa, né? Um cara falou, no, speak English. Ele falou assim, não é da imprensa, filho, é da torcida. Eu falei, o quê? A torcida tem esse lugar aqui, parece um bar VIP, cara. E onde a torcida toma cervejinha. Tudo bem, as arenas estão virando assim. Mas os Estados Unidos é brincadeira, né? Como é que chama o estádio lá? Repete o nome aí. Explorer Stadium, né? E ofereceu a estrutura para o torcedor. Aliás, esses portais fizeram visita e colocaram a foto, né? Essa foto aí? Essa foto do estádio? Mas pera aí, essa foto é computação gráfica. Arruma outra que é mais real, né? Ó, a casa do Orlando City, casa do Orlando Prime e do Orlando City B. A 2 quadras do Canal Center, onde está a sede da NBA lá nos Estados Unidos. Inaugurado, uns 6 anos, né? 5 entradas tem o estádio. O patrocinador desse estádio, você não vai lembrar, produção. Nem você A, nem você B. O Mickey? Você quase acertou. Sabe quem patrocina? Não é o Mickey, mas é o Mickey é um funcionário deles. Sabe quem? Quem patrocina o Mickey é um funcionário. O Walt Disney World Resort. Olha que coisa linda. Aliás, o local de fácil acesso, segundo o que a gente ouviu, estacionamento gigante. O clube se gaba por ter uma das melhores localizações entre essas equipes que estão no torneio na Liga Americana. Bom, então é assim, o que chamou a atenção é a cor das cadeiras da arquibancada, viu, produção? Vocês sabiam? A maioria branca e roxa a cadeira. Até eu fiz até uma pesquisa, eu falei, por que é assim, né? Me chamou a atenção. Algumas, inclusive, pintadas de arco-íris. Foi uma homenagem às vítimas do massacre de Orlando, viu? Uma boate, acho que foi isso. 2016 aconteceu isso. 49 pessoas morreram. E aí, as arquibancadas, as cadeiras, né, foram pintadas dessa cor para homenagear. Nada mais justo, né? Bem, saindo de São Januário, vamos a Caio Martins, atravessar a ponte Rio-Niterói. Vê quanto é que está um Uber de São Januário a Caio Martins, a Niterói. Uber também não quer levar gente, mas tá difícil a coisa, hein? O que o Uber falou quando se pediu? Ele não falou, ele só cancelou a viagem. Falar do Botafogo. O Bota faz nova oferta por Júnior Santos e aceita pagar o salário integral do cara. Aliás, essa resposta foi guardada um tempão, né? Como é que chama o time lá que deu a resposta, produção? Não, que é Hiroshima eu sei, mas tem um nome antes. Como que é? Sanfrecce Hiroshima. Olha que nome, o narrador vai fazer o quê? Frank Hiroshima, hein? Domina pela direita, é campo de defesa. O Fogão está iniciando obras para colocar uma grama sintética no Newton Santos. A conclusão está prevista para a estreia na Sul-Americana, então tem um tempo aí. Por outro lado, o Botafogo está planejando a estreia do time na quinta, agora, né? Isso. Eu falei aqui, acho que foi ontem, né? E o torcedor do Botafogo ficou bravo. Aliás, como chama aquele torcedor de Niterói? De Caio Martins, que ele mora 2 quarteirões do Caio Martins, do Newton Santos? 3 quarteirões. O cara mora a 3 quarteirões do estádio. Felício é o nome dele. Ô, Felício! O Felício disse que tá bravo porque o treinador colocou o time B. E é verdade, o time B decepcionou, principalmente quem foi lá pro estádio. Eu nem tô falando teste pós-Textor, viu? Porque os comandados do Lúcio foram derrotados na estreia. Então o torcedor, o Felício, que mora em Caio Martins, a 3 quarteirões, né, do Newton Santos. 1-0 foi o jogo, né, produção? Perdeu. Aliás, teve um outro torcedor, eu acho que eu vi aonde? Acho que foi no GE, viu? Foi no GE ou foi no UOL? No GE, né?
no GE. Como é que chama o cara? Pedro Dibi. Ele falou que ninguém quer ver o que a gente viu. É difícil. Olha, eu falei aqui e gosto de confirmar. Você vê um time jogar e você chega lá, paga o ingresso e coloca o time B. Eu acho sacanagem. Até pra quem tá narrando o jogo, né, Hidalgo? Fica chato. Imagina o cara que paga, imaginar, um amigo meu aqui de Sorocaba, 2 filhos torcedores do Santos. Não vou esquecer isso. Eu tava com o Hidalgo fazendo um trabalho aqui na Rádio Futebol e a nossa voz ia pra News FM de Santos pro litoral. Então esse meu amigo, aliás, um abraço pro querido Oswaldo Júnior, tá se recuperado. Esse meu amigo falou que, Jarbas, estou saindo daqui com os meninos, vou ver o jogo do Santos e tô levando o celular para ouvir a transmissão pela News FM, que na época a gente transmitia também. Aí o que acontece? Ele falou que vai passar em São Paulo comer esfirra na Moca, que o Hidalgo falou que na Moca tem esfirra boa. E quando eu falei para ele, você vai ficar chateado porque o time hoje que o Santos vai colocar em campo, eu não lembro que jogo era. Eu não lembro o jogo. Eu não lembro o que eu comi ontem, filho. Eu vou lembrar do jogo que eu narrei lá e... Esquece. Mas eu tô falando da história, esquece o jogo. O time é reserva, eu falei pra esse meu amigo. Ele falou, o quê? Eu tô fora. Ele vai levar os garotos, uma viagem. E pra ver time B, tem que gostar muito do time. Eu entendo o torcedor. Entendo. De Caio Martins, voltar pela Ponte Rio-Niterói e vão pegar outra vez o aeroporto, né? Pede mais uma passagem aí pro Mundo Color Personalité, que é a nossa agência de turismo, e vamos do Rio para Belo Horizonte. Vamos para BH. A gente começa esse giro pelo Brasil aí em Minas. A gente fala do Cruzeiro, né? O Almendra tem pré-temporada, tem pré-contrato, com o time da Espanha. Claro que recém-contratado, o goleiro Anderson virou a baixa de Pesolano. O Tribunal da Justiça Mineira absolviu o Ipatinga e o Mineiro segue parado. Engraçado, viu? Eu tava... Vou até confessar isso pra você, Hidalgo. Quando a gente busca a tabela dos jogos, a gente tá ao vivo aqui, né? Nesse momento na Rádio Futebol, eu procurei a tabela do Paulista, do Paranaense, né? Do Baiano, do Carioca. Aí tem uma tela aqui na minha frente. Eu tô navegando ali, né? Cadê a rodada do Campeonato Mineiro? Não tem a rodada como? Eu falei pra mim mesmo, eu sou imbecil, nem começou o campeonato ainda. Porque o Tribunal de Justiça Desportiva lá de Minas tá ainda emperrando isso. Vamos lá. O Valdez foi anunciado pelo Boca e a mudança foi feita porque tem uma rota 9. O Cruzeiro foi eliminado pelo Sport na Copinha. Outra coisa que eu ia falar nesse espaço do Cruzeiro. Emprestado ao Valladolid, bonito, hein? Valladolid, o atacante embarcou para assinar contrato e o Cruzeiro observou o jovem na toca da raposa e vê que Desolato, ou Pesolano, aliás, pode usar esses meninos para o time principal. A passagem, sem Valdez, o Cruzeiro retoma a busca por zagueiro, mas ainda não tem um setor como prioridade. Exemplo, o foco é com o centroavante Gilberto. O Giba vai voltar a jogar? Não, esse é outro Gilberto. Agora, eu fiquei chateado. Ó que coisa. O cara foi contratado, recém-contratado pelo Cruzeiro. O goleiro Anderson sofreu uma fratura na costela e virou baixa. Foi no treinamento isso, né, produção? É difícil jogar bola. A gente critica aqui, mas não é fácil não, viu? Dia desse foi descer da escada e torci o pé quase. Minha sorte é que eu sou atleta, né? Só que não. Eu comecei a fazer a caminhada com o conteúdo para fortalecer o tornozelo, porque, veja você, eu pisava num buraco e torcia, caía, ficava sentado no chão. Imagina um cara, eu gravava o Outshop da TV Gazeta, aliás, apresentei esse programa sábado e domingo por 14 anos no ar. De terno e gravata, o cara tá andando na rua, desce da viatura, né, do carro da equipe lá, pisa num buraco, torce o pé, cai e fica sentado. Naquela época eu não sabia se minha pressão subia ou descia. Imagina a cena, eu de terno e gravata e quase chorando de dor. Isso não sei se você sabe, mas quando você torce o pé, dá um mal-estar em você. Não sei se a pressão sobe ou cai. Você fica meio zureta, fica tonto, não é? Você fica meio zonzo, meio tontão. Agora, depois com 57 anos, eu cheguei a essa conclusão. Para ficar tonto, não precisa tomar droga nenhuma, beber, algum álcool, nada. Para ficar tonto é só levantar rápido da cama, filho. Mas voltando à lesão. Foi durante um treinamento, aliás, o Rodrigo Basílio, de 19 anos,
passou a ser o reserva imediato do cara. Mas vamos lá, eu dei aqui na manchete, na abertura, que o Dalgo está chegando para comentar. Após a suspensão do Campeonato Mineiro, o TJD Mineiro antecipou o julgamento sobre esse imbróglio entre o Betinho e Patinga. O Betinho alega que rival falsificou assinatura em carteiras de trabalho de atletas do módulo 2 lá no ano passado. E essa antecipação visa viabilizar o início do campeonato no próximo fim de semana. Que prejuízo, né, Rendal? Que prejuízo está tendo o futebol de Minas por causa do Betim e do Ipatinga. Imagina o que pensam torcedores de Cruzeiro e Atlético, guardada a devida proporção, né? Porque imagine só, ó, vou fazer uma comparação aqui, você vai falar que idiota que você é, mas o Campeonato Paulista, por exemplo, parar, né? Dá aquela parada por causa do Mirassol. Desculpa aí quem é de Mirassol. Mas, por exemplo, Campeonato Carioca parar por causa do Bangu. Não, entendeu? Você entendeu. Ó, a gente sai do Galo, né, de um lugar pro outro. A gente sai da Toca da Raposa para ir pro campo de treinamento do Atlético. Aliás, o Paulinho, você sabe que o Paulinho foi registrado no BID, né? Agora falta quem tá faltando para ser registrado lá no Galo, produção? Me ajuda aí. Eu sei que são 2 jogadores, né? Como é que chama? Igor Gomes e o outro é o Patrick. Só que esse Patrick é normal. É CK no final, mas não é com Y no meio. Ó, o treino tem volta de Paulinho após a infecção intestinal. O assunto do tribunal continua também. O Mineiro tá parado. Pro Galo também, claro, lógico. Outra informação. O Atlético está tendo uma dívida com o Chelsea pelo Natan. Vocês lembram que eu falei aqui. Agora o Atlético e o Patrick finalizaram os detalhes contratuais para o anúncio oficial. E Betim define também o técnico e afirma que o Mineiro seguirá suspenso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É bem chato isso daí, né? É bem chato. Bem, no final do programa, você sabe, a gente traz sempre a opinião do nosso querido Capitão Hidalgo. O Hidalgo vai fazer seu comentário aqui na nossa transmissão esportiva, no nosso Boletim da Bola, aqui no Futebol ao Vivo, né? Nosso Boletim da Bola, você sabe, de segunda a sexta na rede social e também, né, no aplicativo da Rádio Futebol, você vê geralmente aqui esses nossos comentários, tá bom? Ó, deixa eu colocar aqui a imagem do nosso querido Capitão Hidalgo. Ele vai falar o seu comentário no encerramento aqui do nosso Boletim da Bola, edição de hoje. Vem aí o nosso pentacampeão paranaense para sua opinião no programa. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Bem, você sabe, não é, Jarbas? Olá, meus amigos do Brasil. Eu sou um adepto, né, fervoroso pelos campeonatos estaduais. Acho que já deu para notar quando aproveito o momento das transmissões, dessas programações, dizendo que para melhorar o futebol no seu contexto geral, os estados têm que estar fortalecidos. Essa semana nós já tivemos alguns resultados e que eu posso comentar porque estivemos presentes nesses jogos. Nós vimos futebol carioca e futebol do estado de São Paulo. O jogo Flamengo-Audax, Flamengo colocou o time de garotos, ganhou, foi difícil a partida, mas ganhou de 1-0 do Audax. E esse mesmo Audax ganhou do Botafogo ontem por 1-0. Veja só. Muito bem. Aí nós vimos o São Paulo jogar contra o Ituano. Em alguns lances, não tivemos assim a primazia de ver, porque nós estivemos em outros compromissos. São Paulo empatou em casa com o Ituano. Muito bem. Palmeiras jogou com seu time inteiro contra o São Bento. E nós tivemos a oportunidade de comentar e valorizamos a presença do São Bento pela maneira com que jogou. Jogou forte, jogou destemido, eu diria. Não teve tanta força ofensiva, mas o objetivo foi alcançado porque o técnico Paulo Roberto arrumou muito bem o seu time, entendendo que o Palmeiras tinha uma força maior. Foi 0-0. Ontem também participamos da jornada de Bragantino e Corinthians. E logo no começo da partida tivemos a oportunidade de dizer que o Corinthians teria que tomar todo o cuidado pela volúpia, pela maneira com que dispôs
esse novo time do Bragantino com o técnico que veio lá também, mais um português, né? Que é o Caixinha, o Pedro Caixinha. E ganhou merecidamente. Era para ser um placar maior, seria um vexame total o Corinthians, não fosse a atuação esplêndida do goleiro Cássio. O Vasco empata em casa. Enfim, meus amigos, este é o estadual. Os estaduais no Brasil vão marcar presença. Eu torço por isso. Como eu vivi futebol no interior de São Paulo, aliás, não só no interior, na capital, e joguei um campeonato, esse campeonato paulista, o Paulistão, que hoje dizem, eu joguei por 10 anos, Jarbas, 10 anos, eu posso dizer do que é o valor do futebol interiorano, do futebol que se diz que não tem toda a expressão e hoje se dá muita atenção aos times maiores, porque o dinheiro é maior nesses clubes, mas nem sempre isso reflete no gramado. Teremos mais novidades, tenho certeza, dentro desses estaduais pelo Brasil, viu, Jarbas? Muito bem, Capitão Hidalgo, em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança, e Tequali, há 3 décadas construindo indústrias do Brasil e do mundo, falou o nosso querido Capitão Hidalgo, aqui no Boletim da Bola do app da Rádio Futebol e da Rede FPI. A primeira rede de rádio só com rádios na internet. Sempre que o programa acaba, as emissoras que integram a Rede FPI voltam à programação normal, o mesmo acontecendo na Rádio de Hidalgo, a rádio cwbnews.com.br e a Webcop News do Walter Corrêa. Tchau, gente, um abraço do tamanho do Brasil, vê se se cuida que você tem aí um ótimo dia. E nos falamos depois? Opa, um abraço para você, se cuida.